Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Marcos capítulo 10, dos versículos 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quantas pessoas se casam e depois de algum tempo se separam? Isso acontece com mais frequência do que pensamos ou imaginamos. O casamento para Deus é um laço sagrado entre duas pessoas, pelo qual ele diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Sabemos que quando conhecemos uma pessoa e começamos um namoro, tudo parece um mar de rosas. O homem, para agradar a sua namorada, é um verdadeiro cavalheiro. A mulher, para agradar o seu namorado, nunca reclama de nada, como se todas as coisas fossem perfeitas. Aí namoram por algum tempo e depois se casam. Quando entram na vida a dois, as diferenças começam a aparecer. Um gosta de sair, outro gosta mais de ficar em casa. Aí começam as brigas por causa disso. Um gosta de dormir com o abajur ligado, o outro com as luzes todas apagadas. Aí vem mais brigas. Um gosta de fazer amor todos os dias, o outro só de vez em quando. Mais brigas, e por aí vai. A vida a dois é bem complicada. Se as diferenças não forem vistas antes do casamento, há uma boa chance do casal se separar depois de um tempo. Mas se já estiverem casados e só descobrirem as diferenças depois, cabe aos dois sentar e conversar e entrar no consenso. Aquela famosa DR, discutir a relação. O ideal é que isso seja feito logo no começo do casamento ou no começo das brigas, porque ainda há tempo de correção, há tempo para entrarem em um acordo. A vida a dois também tem que ser de amizade entre os casais. Tem pessoas que casam e depois parece que casaram com um inimigo, agem de forma agressiva e até existe, além da agressão verbal, agressão física, coisa que não deveria existir de forma alguma entre casais. Onde está aquele amor do namoro? O amor se tornou em ódio por quê? A relação entre duas pessoas tem que ser uma relação de união, companheirismo, amizade, amor e de acordos. Por que eu digo acordos? Porque ambas as partes têm que ceder. Ambas as partes têm que entrar em um acordo para que o casamento dê certo. Casamento não é uma coisa que se começa e se termina de uma hora para outra. Quando o casal tem filhos, a coisa fica mais séria ainda, porque os filhos, principalmente, sofrem nas separações. Tudo isso tem que ser pensado. Às vezes, a relação está com um desgaste grande, por causa de brigas, por causa da rotina. A rotina entre casais é uma das principais causas de brigas. Sabe por quê? Porque quando vocês namoravam, vocês saíam, se divertiam, não ficavam só dentro de casa. A mulher fica em casa todos os dias fazendo os serviços do lar. Isso quando ela não trabalha fora, porque quando trabalha acaba ficando cansada demais pelas tarefas do seu trabalho e de casa. O marido trabalha e quando chega, quer tudo arrumado, comida pronta. Por que ele não ajuda? Por que ele não ajuda nas tarefas, já que a esposa também trabalha fora? Tudo isso tem que ser conversado entre os casais. Deveriam entrar em um acordo para as tarefas de casas e também tirar um tempo para sair e se divertir. Nem que seja para ir a um restaurante, para mudar a rotina. Pelo menos uma vez por mês, ou se puderem, uma vez por semana. Quando surgem os filhos, o tempo para os dois fica menor e acabam começando outras brigas. Sabe por quê? Por conta de não conseguirem mais ficar juntos, não conseguirem mais sair, vira uma rotina. Antes de ter filhos,
também precisam conversar para saber se os dois querem ter filhos naquele momento. Vejam, não estou falando para não terem filhos. Os filhos são bênção do Senhor. Só que às vezes ainda não é o momento certo para terem uma criança em casa. Tudo entre casais tem que ser um acordo, tem que ser conversado. Os dois lados têm que ceder. Agora vamos entrar no assunto sexo entre o casal. Um dos maiores motivos de término de casamentos é a traição entre uma das partes. Tem muitos homens e mulheres que procuram sexo fora do casamento. Mas por que isso acontece? Será por falta de sexo dentro de casa? Será pela rotina? A maior parte das brigas em relação à parte sexual é quando um quer fazer sempre e o outro não quer fazer nada. A maioria das vezes é o homem que quer mais do que as mulheres. As mulheres, neste sentido, são mais controladas. E por conta disso, muitos homens dizem, já que não tem em casa, vou procurar na rua. As mulheres têm que entender o seguinte: a maioria dos homens não pensa com a cabeça de cima. A testosterona sobe, seus hormônios ficam alterados, fazendo até que o homem se torne agressivo. Neste caso, também deve existir um acordo entre os dois. Se for um homem que gosta mais do que a mulher, ela deve ceder e saber que realmente os homens têm uma necessidade maior em relação à parte sexual. Se for a mulher que tem um desejo sexual maior que o homem tem que ver o porquê dele estar desse jeito. Às vezes, pode ser uma carência de vitaminas ou uma reposição hormonal. Tudo isso dá para se resolver. O que não pode acontecer é a separação por falta de comunicação entre os dois e falta de acordos. Depois que se chega ao ponto de não haver mais conversas, aí o casamento fica difícil de resolver. Falei algumas situações da vida de um casal. Tentei dar algumas soluções. Mas vamos levar isso para o lado espiritual da coisa. O diabo detesta a instituição chamada casamento. Sabe por quê? Porque ele odeia as pessoas. E o casamento é a união entre duas pessoas que se amam. Ele faz de tudo para entrar no meio do casamento das pessoas e destruir. Ele sabe que casamento para Deus é uma coisa sagrada. O casal que entra em um relacionamento sem Jesus pode dar certo? Pode, mas será mais difícil para combater contra as armadilhas e tentações que o diabo e seus demônios irão preparar contra o casal. Quando os dois não são convertidos ao Evangelho e um começa a ver que o casamento está indo pelo ralo, desculpe a expressão, começa a buscar uma igreja e a se firmar com Cristo. Mas a grande maioria só procura quando o casamento está em uma situação quase irreversível. Sabemos que para Deus nada é impossível, mas a luta será bem grande e a pessoa que está indo buscar a igreja fará parte dessa luta. Não esqueça disso. A pessoa que está procurando restaurar o casamento recebe Jesus como Senhor de sua vida e chega em casa já querendo falar de Jesus. Mas será que seu cônjuge está preparado para ouvir? Será que não vai surtar de vez quando você falar de Jesus, falar que aceitou Jesus? Até para conversar falando de Cristo, tem que ser com calma e sabedoria. Não é porque você saiu da igreja cheia de fé que você vai conseguir colocar essa fé na outra pessoa. Tem pessoas que quando você fala de Deus e da igreja para elas, começam a debochar, a dizer que crente é tudo pilantra, que pastor é tudo ladrão. Aí a pessoa sem sabedoria alguma começa a querer entrar em discussão e as coisas que já estavam ruins acabam piorando. A batalha para ganhar seu cônjuge para Jesus não é tão simples assim. Tem pessoas que estão lutando há anos e ainda não conseguiram resultados. A luta espiritual por um casamento é bem dura. Requer amor, dedicação e paciência. Amor por Jesus e pelo seu cônjuge. Dedicação a jejuar e orar, porque tem demônios que só saem através de jejum e oração. E a maior virtude de todas, a paciência. Sabe por quê? Porque o diabo fará de tudo para tirar a sua paciência e fazer você deixar de ter as outras duas qualidades, o amor e a dedicação. Sem elas, você não conseguirá vencer e acabará perdendo essa batalha.
Isso estou falando para as pessoas que querem seu casamento restaurado e amam de verdade seu cônjuge. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem enxergar mais soluções para o casal. Sem Deus, no meio desse casamento, realmente a solução será difícil. Dependendo de como o casamento está, só Jesus para mudar esse relacionamento. Mas saiba de uma coisa, com Jesus tudo pode mudar, basta somente confiar. Há muita coisa para se falar sobre casamento, mas em uma mensagem tão pequena, não dá para eu falar tudo. Fiz um pequeno resumo para vocês poderem aprender alguma coisa. Coloque uma coisa no seu coração. As pessoas deveriam, antes de se unir como um casal, se unir primeiro a Deus. Se Jesus fizer parte da vida do casal desde o começo e estiverem firmes com Ele, esse casal terá uma força enorme para continuar e tem tudo para que a sua felicidade seja grande e completa. Aprenda isso e coloque no seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que o casamento é um laço sagrado e que o Senhor ama essa instituição. Mas infelizmente temos um inimigo feroz que odeia a união de duas pessoas e faz de tudo para destruir esse laço sagrado. Sabemos que a vida a dois é uma vida de renúncias, porque precisamos, às vezes, renunciar e mudar hábitos da nossa vida para que a pessoa que vive ao nosso lado também seja feliz. Temos, Senhor, que abrir mão de coisas que às vezes gostamos, mas que a pessoa que está ao nosso lado não gosta. Pai, para uma união poder dar certo, o Senhor precisa estar presente, precisa fazer parte da vida deste casal. A palavra do Senhor diz que quando um se levanta em oração, derrubam 1000 e 2 derrubam 10.000. Então, Senhor, que os casais possam se unir mais, possam querer mais a presença do Senhor. A vida do casal é a união de duas pessoas que se amam. E se elas se amam, por que se maltratam tanto? Por que às vezes agem como inimigos dentro da sua própria casa? Eu respondo, Senhor, porque a presença do Senhor está longe delas. Ah, Senhor, se elas soubessem o quanto o Senhor as ama e quer que a união delas seja abençoada, elas não perderiam tanto tempo com brigas. Às vezes, Senhor, até brigas bobas e brigas por coisas que poderiam ser resolvidas apenas com uma conversa, com um acordo. Que o acordo na vida delas seja a presença de Deus, a presença do Senhor, para que tu possas mudar a vida delas, para que elas entendam que sem a sua presença o casamento será difícil e cheio de lutas, mas na sua presença essas lutas se tornarão em vitórias e o Senhor estará abençoando a vida delas em todos os momentos. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.